Olá, meus irmãos do GF Montes Sinais e ouvintes da Palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Que Deus abençoe o coração de cada um dos ouvintes da Palavra de Deus e nossos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz, um motivo de muita alegria de poder participar mais uma vez do GF, né? Eu quero hoje contar muitas bênçãos para vocês. Vou tentar ser breve, né? Porque é gravação, então tem que ser. Me desculpe que eu estou aqui na casa da minha mãe, não estou na minha casa hoje, estou fora do jeito que eu gosto de gravar, mas é para honra e glória do Senhor, né? Não é para minha beleza nem nada, é para honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou começar contando o testemunho da minha vida, irmãos, porque eu sinto que aquilo que Deus faz na nossa vida é bom a gente contar, né? Irmãos, há 12 anos atrás, eu fui visitar uma igreja e, e lá o Espírito Santo me revelou. O pastor me chamou lá na frente dizendo que Deus estava curando um câncer no meu seio. Então eu fiquei apavorada assim, falei, mas não é eu, porque eu apalpei, não senti nada, né? Eu falei, não tem, deve ser outra pessoa. Ele falou assim, irmã, eu sei que a irmã está duvidando, mas um dia a irmã vai saber que o Senhor Jesus curou um câncer no seu seio. Aí ele me chamou lá na frente e durante as horas, ao momento da oração, as irmãs do ciclo de oração veio, colocaram as mãos no meu seio e elas oraram. Naquela hora eu senti um queimor naquele seio, né, nesse seio, queimando. E eu fui para casa imaginando, Deus, mas será que é verdade? Não senti nada. Na época eu não era crente, eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Só tinha ido visitar uma igreja que uma irmã tinha me levado. Eu fui como visitante, né? Bom, isso passou 12 anos e eu me esqueci disso. Aí, com a idade chegou, né, eu fui fazer uma mamografia e o médico fez a mamografia, então ele me encaminhou para o médico e falou que eu estava com nódulo no seio, que era para me ver que ele tinha visto algo estranho no meu seio, pela mamografia. Aí eu fui no médico, o médico examinou e falou assim, eu vou fazer uma biópsia, né? E aí, nisso eu já fiquei apavorada e contei para os meus filhos e eles entraram em pânico. Então meu filho me levou para Araçatuba, né? Chegando em Araçatuba, o médico de lá examinou e deu o mesmo centímetro do tamanho, o sinal do caroço, sei lá o que estava. O mesmo que deu aqui, deu lá em Araçatuba nos exames. Então o médico de lá quis fazer uma biópsia, né? Então o médico foi fazer a biópsia e quando ele passou o aparelho para fazer a biópsia, ele falou assim, olha, aqui já não tem mais caroço, aqui tem um sinal, parece que cortaram, fizeram uma cirurgia e cortaram, só está o sinal da cirurgia. Se teve algum câncer que algum dia na vida foi curado. E nessa hora eu lembrei, há 12 anos atrás eu tinha ido na igreja, o Espírito Santo tinha me revelado que Jesus estava curando aquele câncer. Aí eu lembrei na hora, falei, doutor, eu tenho uma passagem para contar para o senhor. Aí eu contei para ele, né, aquele médico de Araçatuba, parece até que ele não ficou muito acreditando. Ele falou assim, milagre existe, se a pessoa crê, né? Mas realmente, parece que foi feita uma cirurgia aí. Você não foi no médico? Eu falei, não, eu estou vindo hoje no senhor, porque na época Jesus que me curou. Aí o médico falou assim, tá bom, graças a Deus, que então pode ir para casa tranquila, que aí não tem nada, mais nada, só está o sinal. Então, meus irmãos, isso foi o meu primeiro milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquei muito feliz nesse milagre. Então, meus irmãos, antes de eu contar outras coisas de milagre, né, de bênção, eu vou contar um de tristeza. No ano de 2019, eu perdi 6 pessoas da minha família. Não foi acidente não, irmãos, foi um atrás do outro. Primeiro faleceu a cunhada do meu pai, depois faleceu a irmã do meu pai, 12 dias depois. Com 20 dias faleceu meu pai, com mais 7 dias faleceu a irmã da minha mãe, com mais 30 dias faleceu um primo, com mais 15 dias faleceu outro primo. Eu perdi 6 pessoas na minha família, foi muito triste, passando por momentos difíceis da minha vida, foi uma perda assim terrível. E tudo isso, meus irmãos, enquanto eu fiquei afastada da igreja. Agora eu vou contar o motivo que eu estava afastada da igreja. Na minha igreja eu estava um cargo de líder das introdutoras, não sei que muitos dos irmãos sabem.
me via lá, né, com aquele uniformezinho na igreja, né, uniforme preto, uniforme honroso, né, lugar de destaque na igreja. Então, e eu estava vivendo uma vida amigada, não era casada, né, com meu esposo. Nós estávamos amigados já há 19 anos, né, não, há 17 anos até então. E então na igreja teve uma época que teve uma escola bíblica dominical que teve sala dos casais e sala dos solteiros. E chegou na hora, eu fui para a escola bíblica dominical no domingo pela manhã, eu fui entrar na escola bíblica dominical dos casais, né, porque eu me considerava casada. Eu cheguei lá, não pude ficar porque eu não era casada. Aí me mandaram para a sala de solteiro. Cheguei na sala de solteiro, também eu não podia ficar porque eu tinha marido. Naquela hora eu me entristeci muito, fui para casa, chorei e orei e falei: Senhor, se eu não posso ficar na sala dos casais porque não sou casada, não tenho certidão de casamento, não posso ficar na sala do solteiro porque eu tenho marido, então, Senhor, eu vou poder entrar no céu dessa forma? E Deus me falou profundamente no meu coração: coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida em ordem. Então, meus irmãos, eu chorei muito, procurei meu marido, falei: amor, vamos procurar resolver essa situação do seu divórcio o mais rápido possível para a gente casar, porque eu só vou voltar na igreja agora casada. Porque até então, meus irmãos, também, enquanto eu passava esses episódios, né, eu ia na igreja, chegava lá, uma das irmãs me procurou e falou assim: irmã, como você pode ser líder sendo amigada? Aí eu pensei: meu Deus. Aí passou o dia da ceia, chegou outra irmã e falou assim: ah, irmã, hoje tem a ceia, né? Você não vai poder tomar ceia porque você é amigada. Eu falei: mãe, eu não vou participar da ceia, realmente por conta disso, né? Só vou participar quando eu realizar meu casamento, eu não vou participar. Mas aquilo me doía profundamente, sabe? Aí eu lembrei, né, daquela passagem bíblica que o Senhor fala: ai daqueles que faziam um dos meus pequeninos tropeçar. Até eu falei: meu Deus, eu estou aqui na igreja, estou servindo para os irmãos tropeçar no meu erro, na minha falha e cair na fé, porque fica criticando, né? E nós, irmãos, não podemos criticar um outro, nós não podemos julgar, porque somente Deus pode julgar, né? Os nossos pecados, as nossas falhas. Nós temos um advogado no céu, que Ele que vai nos julgar, Ele que vai, não é nós, não podemos criticar e nem julgar ninguém. O que nós podemos fazer é orar uns pelos outros. Mas a crítica dos irmãos me fez, então, eu afastar da igreja. Então eu falei: Senhor, eu só volto aqui na igreja agora depois de casada. Mas eu não imaginava, irmãos, que ia demorar tanto tempo, né? Essa demora demorou 2 anos. Então eu não voltava na igreja com medo de fazer alguém pecar, e eu fiquei orando em casa, buscando a Deus em casa. Aí esses divórcios do meu marido não saíam, irmãos, esperando por 7 anos esse divórcio do meu marido não saía. Aí meu filho formou advogado, tudo, né? Com 5 anos meu filho formou, eu coloquei os papéis na mão dele depois de formado, e em 3 semanas ele saiu o papel, ele deu conta do recado, né? Um advogado novo, recém-formado, deu conta. Então saiu o divórcio do meu marido. Aí então eu e meu esposo no cartório para casar. Chegamos lá, eles pediram uma carta de divórcio do meu esposo e minha. Aí então nós fomos até o fórum para pegar essa carta de divórcio, né? Chegou lá no fórum, o juiz falou: mas se vocês estão amigados há 19 anos e são casados com comunhão estável, eu posso converter a comunhão estável em casamento para vocês. Não precisa vocês ir lá no cartório, aqui mesmo eu faço. Aí então nós levamos um casal de testemunho, né? E o juiz fez o nosso casamento lá no fórum, irmão, para a honra e glória do Senhor. Todo o tempo que eu estava na igreja amigada, porque eu fui para a igreja em 2007, quando eu entrei na igreja, nossa igreja Peniel, em 2007. E eu tinha amigado com meu marido em 2001. E nós tínhamos um casamento de comunhão estável desde 2001. Então o juiz fez essa conversão para mim. Então, quer dizer, Deus me honrou enquanto eu estava na igreja sendo criticado, porque estava amigado fazendo a obra do Senhor, e eu orei muito, chorei, jejuei, pus nos pés do Senhor. Deus me honrou. Deus transformou aquele papel em casamento. Então, Deus honrou meu casamento. Então, no meu certidão de casamento, eu estou casada desde 2001, meus irmãos. Deus me honrou para a honra e glória do Senhor, porque eu buscava Deus no joelho, na oração. Eu buscava em Deus, eu chorava, eu falei: Senhor, eu estou fazendo irmãos pecar na igreja por minha culpa, Senhor.
Então eu orei muito por essas pessoas, né? Eu entreguei o meu cargo de introdutora, orei, entreguei, saí para não fazer ninguém pecar, né? E eu fiquei, e quando estava para sair o casamento, o juiz fez o casamento lá, falou assim, agora vocês vão buscar a certidão lá no cartório, vão enviar para lá, vocês vão lá buscar. Nesse tempo, irmãos, veio a pandemia, né, essa Covid-19, tudo fechou e demorou desde de março até agora, em outubro, né, que liberou essa pandemia, que abriu o comércio, né? E nesse meio de tempo eu então fiquei com muita depressão, fiquei sentindo muito ruim com falta da igreja e esse casamento que não saía nunca, essa perda da minha família, né? Fiquei sem meu pai, sem 6 da família. Nesse meio de tempo meu irmão que é cadeirante, né? Anda na cadeira de roda, ele perdeu a visão, ficou cego. A minha mãe já com 82 anos já ela tá lúcida ainda, mas foi ficando debilitada, né, com a perda do esposo, com vendo o filho nessa situação cego, sem andar. Então, assim, foi um turbilhão de coisas na minha cabeça. Eu tava com um sítio, eu e meu marido lá no sítio, a gente ficou mexendo com aquelas terras para lá e essas terras nunca saíam direito para nós, porque lá é um sítio de sem terra onde eu fui, né? Aí eu orei, falei, Senhor, vamos buscar Deus e ver o que é melhor. E Deus falou no meu coração, o seu lugar é aqui na cidade, né? Cuidar da sua família e pregar a palavra do Senhor, e não ficar aí no mato, não. Então eu e meu esposo, nós oramos e Deus levantou uma pessoa para ir lá, olhou, gostou e comprou. Nossa parte, nós entregamos a terra então e viemos embora. Então nesse meio de tempo, nós temos um grupo de oração chamado Atalaia, eu faço parte desse grupo, né? Esse grupo foi a irmã Carmen Louro que criou esse grupo quando ela estava ainda na igreja Peniel, que hoje ela está na igreja Assembleia de Deus, né? Então eu fiquei nesse grupo, foi a minha igreja que me sustentou durante esses 2 anos que eu fiquei afastada da igreja, foi esse grupo das Atalaias. Todo dia tinha uma irmã pregando, orando, então me sustentei espiritualmente por esse grupo. E mais de tudo isso eu estava profundamente com depressão, devido a todos esses problemas que eu fui passando, né? Falta da igreja também, irmãos, nos deixa caído, debilitado demais. Então eu fiquei muito mal, com a depressão profunda. O último dia que eu estava lá no sítio, daí nós vendemos lá, e eu senti assim a perda da terra também, me apegava muito com ela. Então eu fiquei muito triste, eu fiquei com uma depressão profunda, eu senti assim um espírito de morte. E já estava chegando perto também de sair o meu casamento, né? Já as irmãs já tinham, nós tínhamos combinado de fazer esse casamento e quando foi chegando, eu não só não sabia a data ainda, mas sabia que estava chegando perto, porque o Senhor alegrava meu coração, que estava chegando perto da minha vitória. E naquela semana, eu até gravei, contei para os irmãos, naquela semana eu fui picada de escorpião ainda lá no sítio, né? Então assim, quando a bênção foi chegando, o inimigo começou a acelerar, me cutucar, o escorpião me picou, aí nós vendemos a terra, o homem falou que ia pagar na hora, ele levava o dinheiro na hora ele não chegou lá com o dinheiro, nós entregamos essa terra só pela fé, com medo de não receber, né, a nossa parte, da nossa benfeitura que nós tínhamos feito lá, e nós viemos embora só confiando no Senhor. Nesse meio de tempo, e eu fiquei muito ruim com depressão. Cheguei em casa, eu respirava, a respiração vinha só até aqui. Cada vez ia diminuindo, cada vez ia diminuindo. Quando a respiração chegou só até aqui, eu falei para meu marido, eu vou morrer. Eu entrei no meu quarto, falei para meu marido, você não chama ninguém, eu não estou muito legal, eu quero ficar sozinha. Entrei no quarto, cheguei a orar, entregar meu espírito para o Senhor, que eu achei que eu ia morrer naquela hora. E eu deitei na cama, eu fiquei transfigurada, irmãos. Eu não era essa mulher que está aqui, eu fiquei com outra fisionomia, transfigurada. E meu esposo pegou o celular e ligou no grupo das Atalaias. Ele passou uma mensagem: peço oração para minha esposa que não está bem. Nesse momento, a irmã Carmen, a nossa líder, né, Carmen Louro, visualizou e já respondeu: estou indo aí. E ela então veio com o esposo dela e trouxe mais um casal de pastores, né, que é a irmã Cleide, né, que é a irmã dela, e o pastor Eliomar, que é o cunhado. Chegaram na minha casa, eles entraram no quarto e oraram. E na oração eles expulsavam o espírito de morte, espírito de amarramento, tudo aquilo que não vinha do Senhor. Ele foi repreendendo tudo aquilo e terminou aquela oração, e ele fez a oração e eu deitada, eu não aguentava nem levantar. Eu ainda estava assim, meia deitada, meia sentada, sabe? Assim, eu queria levantar e não tinha força.
Terminou aquela primeira oração, ele pediu para o meu esposo e o esposo da irmã Carmen sair do quarto, né? Então ficou eu e a irmã Carmen e o casal de pastor no quarto. E ali então ele fez uma segunda oração, para que o Senhor me levantasse, me revestisse, né? Naquela segunda oração Deus me revestiu, me fortaleceu, Deus me renovou espiritualmente. E ele então ele falou: irmã, Deus está curando a irmã um espírito de morte, a irmã ia morrer. E tudo da irmã que está amarrado, Deus está desamarrando esse nó em nome do Senhor Jesus. A irmã daqui para frente vai viver aquilo que Deus, a promessa do Senhor na tua vida. Irmãos, quando foi no outro dia, naquela noite eu dormi igual um anjo, não acordava, não queria acordar. No outro dia era 9 horas da manhã, eu ainda sentia assim a cama, parecia que eu estava numa cama lá no céu. Sentia aquela cama fofada, aquela cama, aquela delícia, aquele lugar tão gostoso no meu quarto que eu não queria levantar da minha cama. Fiquei num estado assim de felicidade. Quando foi 9 horas da manhã, meu esposo chegou da rua. Ele tinha levantado cedo e foi na rua. O cartório mandou uma mensagem para ele: ó, chegou a sua certidão de casamento. Aí meu marido foi lá no cartório, pegou a certidão e veio, entrou no quarto e falou: amor, olha aqui que chegou a certidão. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. O pastor Eliomar fez aquela oração à noite, era mais ou menos umas 7h30 da noite. Foi no outro dia, às 9 horas da manhã, em ponto, eu estava com o certidão de casamento na minha mão. Você vê como que é, o inimigo ele amarra, ele trava tudo. Ele faz para matar, roubar e destruir a nossa paz. Aí chegou esse papel, imediatamente eu já liguei para o pastor Eliomar, né, que orou, a irmã Carmen, e ela já, rapidinho, nós já marcamos o nosso casamento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, no dia 24, né, de outubro, ontem fez um mês que eu casei. Para a honra e glória do Senhor Jesus, elas fizeram minha cerimônia. Foi muito lindo, o pastor Leomar Eclesias que fez o meu casamento. Tem vídeo gravado, sei que muitos irmãos já assistiram, né? A irmã Márcia também já viu. Foi muito lindo meu casamento. Então, assim, irmãos, tudo isso foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim, em meio a tantas tristezas que eu estava passando, né? Por perda da minha família, perda do sítio que eu não queria ter perdido, né? Aí, quando foi também no outro dia, o homem já procurou, já pagou, né? O que ele tinha comprado o sítio, levou o dinheirinho e pagou. Então, assim, as bênçãos começou a cair de pacote, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe cuidando dela, né? Cuido do meu irmão. Nós voltamos para a igreja, depois do casamento, nós procuramos nosso pastor e nós voltamos, coincidiu de voltar para a igreja no dia da Santa Ceia, nós podemos ceiar com o Senhor, glória a Deus, não tem mais julgo, não tem mais de que ficar fora da ceia do Senhor, porque todo dia de ceia eu sentia fora do aprisco do Senhor, parecia que eu via todas as ovelhas dentro do aprisco podendo participar do corpo e sangue do Senhor e eu por lá de fora, tinha uma cerca que me separava, era o pecado, irmã, minha brecha. Agora o tampão conseguiu, eu entrei dentro do aprisco do Senhor para ceiar com ele, foi muito lindo, maravilhoso. Agora no dia, segundo domingo de novembro, eu ceiei com o Senhor, eu e meu esposo na igreja, glória a Deus. Voltamos para a igreja, o pastor nos apresentou na igreja novamente, foi muito lindo. Muitos de vocês que estavam no culto da ceia do domingo pela manhã, presenciaram o pastor falando que tinha um casal que estava muito tempo afastado, ele contou, fui muito bem recebida. O Senhor foi aplaudido através de nós ali na igreja, né? Tudo foi para a honra e glória do Senhor. Então, assim, esse é meu testemunho para vocês, meus irmãos, que vocês continuem na fé com Deus. Em todo esse tempo que eu fiquei afastada da igreja, eu não afastei do Senhor. Eu me alimentava pela palavra do Senhor, irmãos, que me confortava muito aqui na Bíblia, né? No livro de Isaías, o capítulo 1 de Isaías, no versículo 19, a palavra de Deus diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, irmãos, isso aqui, eu estou com a Bíblia é diferente da minha, que essa Bíblia é da minha mãe. A tradução dela é diferente da minha. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, assim, enquanto eu estava triste, né, com a perda da minha família, eu perdi meu pai, mais muita gente da minha família, né? Como eu falei, também não foi a pandemia, foi bem antes, né? Foi problema lá acho que quando a vida vem de Deus, né, irmãos? Quando Deus dá a vida e Deus tira quando Ele quer, né? Foi antes de ter essa pandemia, ninguém imaginava que ia ter essa Covid-19, nem sei também se foi isso, né? Deus que sabe, mas que foi um atrás do outro, foi, irmãos. Então, assim,
meio a tanta tristeza, né, meu irmão ter perdido a visão, Deus começou a me dar todas essas bênçãos, irmãos, foi tudo maravilhoso na minha vida. Depois de tanta, eu me sentia como Jó, né, lá naqueles montes da cinza, se raspando com telha na enfermidade. Deus tirou tudo de Jó. Quando eu comecei a perder minha família, eu fiquei sentindo como Jó, e fora da igreja. Eu peço para os irmãos que nunca façam da igreja por nada nessa vida. Eu não imaginava que meu casamento ia demorar tanto assim para tampar minha brecha. Eu fiz um propósito com Deus que eu só voltava na igreja depois de casada. E demorou 2 anos, irmãos, esse casamento meu para sair. Mas para a honra e glória do Senhor. Quando eu saí da igreja, foi em novembro. Fiquei 2 anos em novembro e eu voltei na igreja em novembro. Então, quando completou 2 anos, não foi fácil, irmãos, ficar fora da igreja. O que me sustentou foi a palavra do Senhor. Outra coisa também que me sustentou muito também foi que em 1 Coríntios 2:9, que fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E isso então me sustentou. Muitos irmãos acham que essa promessa de Deus aqui, que Deus tem coisas boas para nós, que o coração do humano nunca imaginou, os olhos nunca viu, nunca ouviu, nunca pensou o que Deus tem reservado para cada um de nós, irmãos, para aqueles que amam Jesus. Muitos irmãos acham que a gente vai receber isso aqui lá no céu, mas não é não. Nós vamos receber isso aqui na terra mesmo. Lá no céu nós temos coisas muito melhor que nós não podemos imaginar. Então é isso que Deus falou com nós aqui. Nós recebemos aqui na terra também. Nós podemos viver aqui na terra algo que é lá do céu, delicioso para nós, quando a gente põe a nossa vida em oração, quando nós tampamos nossas brechas, irmãos. Depois que eu tampei a minha brecha, glória a Deus, as bênçãos começaram a cair despencadamente. Eu dou honra e glória ao Senhor Jesus por esse motivo. Hoje eu não estou mais presa em sítio, não estou mais presa em nada. Cheguei na igreja, pude participar, ceiar com meu Deus, livremente. Coisa boa é você estar livre, irmão, não ter acusação de nada. Mas precisamos pôr nossa vida em ordem, em obediência, e precisamos de nos livrar tudo aquilo que o inimigo coloca para nos derrubar. Estamos tendo brecha, pior ainda. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso foi resolvido, foi curado para a glória do Senhor, mas eu tive que pôr minha vida em ordem. Que Deus abençoe os irmãos, que esse é meu testemunho, tá? Que Deus abençoe vocês. Vão sair de férias agora, né? Mas assim, nós vamos sair de férias só do GF, viu, irmãos? Porque nós nunca podemos sair de férias da palavra do Senhor e nem da oração, do jejum, buscar Deus sempre. Então, de férias somente do GF, né? Mas de férias da palavra de Deus, de oração, jamais. Então, nós temos que, essa é a palavra de Deus que nos sustenta todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês aí do Monte Sinai, boas férias para todos, né? Que esse ano de 2020 foi um ano triste, né? Com essa pandemia. E quando a gente olha para a televisão, aos olhos humanos, o 2001 será pior. Mas quem é o homem para falar isso, né? Deus é que sabe todas as coisas. O futuro pertence para Deus, não para nós. O amanhã é de Deus. E mais o Senhor falou que se nós quisermos e ouvir Deus, nós temos o direito de comer o melhor dessa terra. E não a enfermidade, não as coisas que o povo fala aí que no futuro pode chegar. Então nós cremos no Senhor. Quando a gente crê no Senhor e ouve o Senhor e obedece a Ele, nada nos atinge, né? Como diz o Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, né? Então é isso aí, nós vamos viver pela fé no Senhor Jesus, na obediência. E glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos vocês, continue orando, né, pelos seus líderes, pela nossa igreja. Que Deus abençoe a irmã Márcia aí, nossa querida Márcia, as Marias, né? Eu chamo ela a irmã Márcia das Marias. Eu acho linda essas Marias. Que Deus abençoe cada um de vocês, os líderes do GF. Que Deus abençoe, viu? Tenha boas férias. Que Deus abençoe cada um. Perdoa se eu esqueci alguma coisa, irmãos, que eu tô gravando aqui e preocupada, né? De cuidar do meu irmão que tá já chamando ali para tá na hora dele tomar o banho. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. O Senhor, o Espírito Santo esteja com vocês. Que nunca se afaste de Deus, tá? Que o Senhor seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.